Bom dia. Eu estava pensando muito ontem à noite sobre o que falar nesse domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. E aí eu comecei a pensar sobre as mulheres da vida de Jesus. Ele teve assistência de várias mulheres. E as maiores revelações de Jesus não foram para os 12 discípulos, nem para James, o irmão dele, nem para Judas, o irmão dele, que depois se tornaram discípulos da igreja primitiva. Mas as maiores revelações que Jesus deixou foi para as mulheres. As mulheres da vida de Jesus. E eu resolvi que hoje, no domingo de ressurreição, eu vou falar sobre esse tema, as mulheres da vida de Jesus. A começar com Maria, a mãe, que cuidou, amou, esperou, muitas esperanças no coração de Maria, mesmo ela tendo não entendido a missão de Jesus. Porque no coração dela, ela tinha o Jesus, rei, libertador da prisão romana. Ela tinha no coração dela as profecias que se referiam a um Jesus guerreiro. Talvez por aquele sentimento de mãe de proteção, ela tirou da cabecinha dela, ela apagou da cabeça dela as referências de Isaías, as referências de Jeremias, as referências de Ezequiel, que mostravam também o outro lado de um Messias que libertaria o povo das prisões, dos grilhões espirituais. Então Maria se dedicou a Jesus como se ele fosse ser o rei de Israel. E no coração dela, ela alentava essa esperança. Já José, ele não tinha essa visão de Maria. José, ele pensou que Jesus seria um profeta, que traria uma nova revelação espiritual. Na verdade, José estava mais perto da verdade, da vida de Jesus, do que Maria. Mas Jesus entendeu o coração de Maria, porque Jesus, ele entendia o coração humano, como ele entendeu o coração dos discípulos, de todos eles, inclusive de Judas, que também esperava o Messias libertador das garras de Roma. Gente, aqui está tendo uma ventania desde ontem. E essa ventania trouxe a poeira do deserto. E isso está causando uma reação em todo mundo. Hoje os meus dedos amanheceram espirrando. Então, para quem tem problema de alergia como eu, fica atacado. Inclusive,
o governo advertiu para não deixar dentro de casa, fora de casa, do templo, né, crianças e velhos. Crianças e velhos têm que ficar dentro de casa esses 2 dias, desde ontem. Mas como eu tenho algumas plantas, que eu estou cuidando delas, eu fui lá fora para ver as plantinhas e agora eu estou assim. Ontem eu não saí de jeito nenhum, ontem eu fiquei o tempo todo, porque ontem estava muito ruim. Ontem nem sol não tinha, estava muito ruim ontem, muito nublado e uma ventania terrível. E hoje está um pouquinho melhor, porque hoje tem sol. Então, por que tem sol? Hoje eu fui lá fora ver as plantinhas, né? E agora eu estou assim. Eu sou muito desobediente, gente. Então, por isso que Maria, quando Jesus, ela tinha aquelas crises dela, né? De incertezas, de medo, porque ela sabia que se Jesus continuasse com aquelas ideias que ele tinha, de abolir, né, de algumas coisas que ele fazia, porque Jesus, mesmo quando ele era novo, por exemplo, quando ele teve um incidente na vida dele que ele fez, que ele desenhou, desenhou o mestre que ele estava, né, porque ele foi com 7 anos, ele foi para a escola, né, rabínica. Os meninos iam para a sinagoga para aprender a ler o hebraico, né? E aí, lá na lousa, lá porque eles escreviam num tipo de mármore, né? Mármore. Escreviam nos tabletes de pedra. E aí Jesus, ao invés de escrever as letras em hebraico, ele estava desenhando o professor, entendeu? Quando o professor viu, só deu problema, porque né, em Israel era proibido fazer fotografia ou imagem, né, de qualquer coisa que Deus tivesse criado. Até uma árvore você não podia desenhar. E Jesus ainda fez pior, ainda desenhou a cara do homem. Maria, o José teve que repreender Jesus e ele entendeu que ele não podia fazer aquilo, né? Mas, assim, no segredo, quando ele ia lá para cima do telhado, ele fazia os pôteres dele, né? Ele gostava de fazer essas coisas. Então, mais tarde, quando ele conheceu aquele Flávio, né, o grego, o judeu que era grego, nascido na Grécia, em Creta, ele falou que no futuro essas coisas não seriam mais problema. Né? E realmente não é mais. Mas Jesus era assim. Então, todas essas coisas que Jesus fazia deixava Maria muito perturbada. Ela percebia que ele era um tanto quanto rebelde com relação às leis. E quando Jesus, à medida que o ministério de Jesus, enquanto Jesus estava em casa e cuidando de tudo, ele se ateu, ele conseguiu ficar assim fiel àquelas ordenanças, né? Depois Jesus viajou, ficou quase 4 anos da vida dele viajando, dos 27 que ele saiu de casa até os 31, quando ele começou, né? O ministério dele, foram 4 anos. Então, esses 4 anos para Maria foi assim um assentamento de coração, né? Jesus estava viajando, ela nem sabia onde que ele estava, ela pensou que ele estava só em Alexandria, ele já estava andando pelo mundo, né? E esse tempo foi um tempo assim de paz para o coração da Maria, porque aí ela não tinha com que se preocupar. Mas quando Jesus voltou e começou o ministério dele, que ela viu que a coisa era séria, aí ela se afastou de Jesus. A família se afastou de Jesus, principalmente quando Jesus escolheu os discípulos e James e Judas não foram escolhidos por Jesus para acompanharem ele, né? Mas, gente, isso tinha um objetivo. Jesus queria proteger a família dele. E os irmãos dele não entenderam isso. Era uma forma de proteção, porque eles eram diretamente ligados a Jesus.
O que ia acontecer se Jesus tivesse escolhido James e Judas para seguir ele? A primeira coisa que eles iam fazer depois da morte de Jesus era ir atrás dos dois. Era ir atrás dos dois. Então, o que Jesus fez, depois James entendeu e depois Judas entendeu. Por que Jesus não tinha feito isso? Mas até aquele momento, até o momento da fervura da coisa, eles não entendiam, eles não entenderam, então eles ficaram magoados e se afastaram. Quando Maria e os irmãos foram lá em Cafarnaum, lembra, depois da segunda viagem de Jesus, em volta da Galileia, que aí a coisa ficou muito, muito aberta, todo mundo sabia de Jesus, a Galileia sabia, a Judéia sabia, a Samaria sabia, todo mundo já conhecia o ministério de Jesus, Jesus já tinha feito a primeira viagem missionária e a segunda viagem missionária. Aí as ideias de Jesus já estavam espalhadas por qualquer lugar. E os fariseus já estavam atrás de Jesus, os saduceus já estavam atrás de Jesus, Herodes já estava pensando. Herodes só não foi até a segunda viagem de Jesus, atrás de Jesus, porque quando Jesus, na segunda viagem dele, passou pela cidade de Herodes, muitos se converteram, muitos dos empregados, dos escravos que trabalhavam para Herodes, se converteram. Eles começaram a aceitar as ideias de Jesus. E aí eles convenceram Herodes que Jesus não estava querendo subir no trono de ninguém, o reino dele era espiritual, ele era um profeta que estava curando as pessoas. Aí Herodes ficou mais calma, e ele não foi assim direto antes da terceira viagem, porque aí na terceira viagem aí a coisa desandou, né? Porque aí eles mandavam ir atrás e botavam espias atrás de Jesus. Então, quando isso aconteceu, Maria pegou os filhos e foi lá em Cafarnaum atrás de Jesus. E aí foi aquele episódio de Jesus dizer, eles falaram, sua mãe e seu irmão estão aí fora. Por quê? Porque eles queriam convencer Jesus a voltar para Nazaré e acalmar, dispensar os discípulos, tá? Vamos acabar com tudo isso, fica quietinho. Porque o medo deles era de realmente o que aconteceu depois, a cruz. Porque eles sabiam que se Jesus continuasse naquele caminho, ele iria morrer. Herodes não ia, porque ele não queria, porque eles perceberam que Jesus não queria usar os poderes dele, que eles sabiam que Jesus tinha algum poder para ele mesmo. Jesus não queria, ele falou, eu não vim aqui para fazer isso. Então eles sabiam da ideia de Jesus, então eles quiseram tirar Jesus daquele caminho para que Jesus continuasse vivo. Aí Jesus falou, quem são os meus discípulos, quem é minha mãe? E você sabe por que Jesus disse isso? Lembra lá de Caná da Galileia? Quando Maria veio para Jesus e falou, olha, não tem vinho, faz alguma coisa. O que Jesus falou para ela? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas aí ele acabou fazendo. Mas naquele momento em que Jesus manifestou aquele poder, ele estava dizendo para Maria, da agora em diante eu não sou mais o seu filho. Da agora em diante eu estou a serviço do meu Pai. Maria não entendeu também. Se Maria soubesse que naquele momento Jesus já tinha, naquele exato momento, era o momento em que Jesus se ligaria ao Pai e se desligaria do seu lado, filho do homem. Espiritualmente isso aconteceu. E Maria não sabia disso, porque ela não entendia isso. O que aconteceu com Maria é que depois disso, depois daquela palavra de Jesus, eles se desligaram completamente de Jesus, e ela só ficou sabendo depois, porque Jesus mandou buscá-la, porque Jesus sabia que iria morrer. Ele pediu para o Davi Zebedeu, que era o irmão de Pedro, de James, de Tiago, foi quem casou com a Ruth, com a irmãzinha caçula, viu? O Davi, o Zebedeu, o filho dos Zebedeus, ele que casou com a Ruth depois.
depois da ressurreição, depois da dispersão, né? Ele foi o marido da Ruth. Ele era um pouco bem mais velho que a Ruth. E eles aí saíram, foram para Antioquia. Tá? Ela não ficou porque, né, a perseguição era muita. E o Davi, ele era o que coordenava todas os acampamentos, ele que coordenava todos os espias, né, que ficavam protegendo Jesus e ouvindo as coisas. Ele que coordenava os corredores, as pessoas que levavam as mensagens, entendeu? Porque naquela época o correio era por pessoas, né? Então, quando Jesus mandou, quando estava lá no Monte das Oliveiras, antes da Páscoa, Jesus pediu para o Davi mandar um poço, como é que eu falei, gente? Eu estou misturando agora a minha cabeça o inglês com o português. Correio. Quando ele mandou os homens correios para trazer Maria lá de Cafarnaum, porque ele sabia que ele ia morrer, mas Maria não chegou a tempo de vê-lo antes do julgamento. Não deu tempo, ela não conseguiu, porque ela era mais velha, né, gente? Já estava com quase 50 anos, para andar de Cafarnaum até Jerusalém era um tempo. Então, quando Jesus foi preso, ela tinha chegado em Jericó. De Jericó para Cafarnaum, para Jerusalém, era um dia de viagem. Então, quando ela chegou, Jesus já tinha sido julgado, já tinha sido condenado, já estava a caminho da cruz. Então, ela já pegou ele crucificado. Ela não viu a crucificação, ela já pegou ele crucificado. E aí é a Madalena que foi com ela, né, para ela ver Jesus crucificado. E aquela cena de Jesus na cruz foi demais para Maria. Foi demais. O coração dela não aguentou. Ela já tinha perdido um filho, Amós, né, quando o menino tinha 7 anos. Tinha perdido José quando Jesus tinha 15 anos. E agora ela perdia Jesus, o filho da promessa. Como é que Maria entender? Como é que ela deve ter se culpado por tudo que aconteceu com Jesus? Ela deve ter pensado, eu fiz alguma coisa errada? O que eu fiz errado, meu pai, para que o meu filho não se tornasse aquilo que Gabriel falou que ele seria, que o anjo Gabriel falou? Que ele ia resgatar o povo, que ele ia estabelecer um reino novo. O reino que Gabriel falou era um reino espiritual, mas Maria não entendeu. Ela pensou que era um reino daqui da terra, físico. E uns 2 anos depois da crucificação e da ressurreição, ela partiu. A Maria foi uma mulher maravilhosa. Apesar de todas as coisas, do desentendimento dela, foi ela quem criou e foi ela que foi a mulher que trouxe Jesus ao mundo. Ela educou Jesus de uma forma linda, tanto é que ele foi pai dos próprios irmãos. Maria. Uma outra mulher que entrou na vida de Jesus, apesar além da Ana, avó, né? Além das irmãs que ele ensinou a escrever e ler, elas leram o Torá. Naquela época era proibido as mulheres estudarem o Torá, mas Jesus não obedeceu isso também. Era uma outra coisa para Maria ficar com a cabeça quente. Ele ensinou as meninas, as irmãs, a lerem o Torá e a escrever e ler hebraico e aramaico. A Ana, né, a avó de Jesus, ela entendia muito, mas ela morreu muito cedo. Ela morreu e Jesus ainda era pequeno, né? Mas ela foi uma avózinha maravilhosa que ajudou Maria a criar Jesus quando ele era pequenininho e ela tinha outros filhos, né? Uma outra mulher que fez parte da vida de Jesus muito grande, que todo mundo confunde bastante, é Maria Madalena. Jesus conheceu Maria Madalena e Magdala, quando ele estava em Magdala. E ela estava doente,
Segundo alguns, ela tinha possessão de espíritos, e Jesus a libertou. E a partir desse momento, Maria se tornou uma discípula. Ela era um dos que acompanhavam Jesus todo o tempo. Jesus não foi amante de Maria, como muita gente fala. Maria Madalena não teve filho de Jesus, porque Jesus não podia ter filho. Ele não podia ter filho. Se ele tivesse filho aqui na Terra, ele faria igual os filhos de Deus que tiveram filho com as filhas dos homens e geraria semideuses. Ele não podia ter filho. Então, aquela história de que Jesus teve um filho com Maria Madalena não é verdade. Existe, sim, uma ligação profunda entre Maria Madalena e Jesus, mas era um conhecimento espiritual, porque Jesus via em Madalena o potencial do discipulado, e Jesus ensinou Maria Madalena a ler e escrever, tá? Jesus ensinou Madalena, então tinha uma ligação espiritual entre os dois, e ela era completamente fiel, ela não tinha medo, tanto é que ela falou para as outras mulheres, vamos lá para o túmulo, vamos lá. E ela seguia Jesus, e ela era uma das pessoas que iam com 70 nas viagens missionárias. Sempre existia uma mulher e existia 2 homens e uma mulher nas missões missionárias de Jesus, viu? Quando ele mandava para a cidade. Por quê? Porque ele não queria converter só homem, não. O intento dele era mulheres também, porque ele falava que meu pai não existe diferença de sexo. Homem, mulher, criança, servo, rico, escravo, samaritano, gentio. O pai ama todos. Ele não fazia distinção entre homem e mulher. Por isso que ele tinha Madalena e as outras mulheres, a Salomé, por exemplo, a mulher de Zebedeu, por exemplo, a mulher de Pedro, a mulher de Thomas, a mulher de Tiago. Todas elas começaram a acompanhar Jesus, os filhos deles. Nós vamos ver depois a história dos discípulos, né? Quem foi quem fez o quê. Vocês vão ver que alguns dos filhos dos discípulos de Jesus foram assim ativos, e uma delas era mulher e profetisa, uma das filhas deles, que agora não vou falar porque está nos meus anotamentos ali. Bom, Maria Madalena. E quem que Jesus escolheu para se revelar? Primeira revelação da ressurreição dele? As mulheres. Ele apareceu para 5, depois ele apareceu pessoalmente para Madalena. Ele apareceu para 5 ali, todo mundo, a Salomé, as outras Marias. A mãe de Jesus não estava, ela estava em Betânia, eles levaram Maria para Betânia, porque Maria estava muito abatida, muito doente. Então, Maria foi para a casa de Maria e Marta. Lázaro já não estava na casa, porque quando Jesus viu que a coisa estava muito difícil, que eles iam matá-lo mesmo, ele falou para Lázaro, porque eles estavam atrás de Lázaro, porque Lázaro era uma testemunha viva do milagre de quem era Jesus. Então os fariseus também e os sacerdotes estavam planejando matar Lázaro. E aí Jesus foi antes da Páscoa, na semana da Páscoa, quando Jesus esteve na casa de Lázaro, ele falou: Lázaro, vai embora. E ele foi para Filadélfia. Ele saiu de Jerusalém antes da Páscoa, na semana que Jesus chegou em Jerusalém, porque Jesus chegou um pouquinho antes em Jerusalém. Na semana que Jesus chegou em Jerusalém, Jesus falou para Lázaro: vai embora. Aí Lázaro foi embora. O Davi é que fez a caravana para levar Lázaro, porque eles não podiam viajar sozinhos, né? Aí ele fez os arranjos dele lá, o Davi Zebedeu fez os arranjos lá e conseguiu fazer com que Lázaro escapasse da mão dos fariseus e dos sacerdotes e escapasse para Filadélfia. Então, quando veio a ressurreição, Lázaro foi saber da ressurreição de Jesus muito tempo depois, umas 2 semanas depois da ressurreição. Ele ficou sabendo já da ressurreição e da morte quase que junto. Tá?
Então, Maria foi levada para a casa de Lázaro e Maria. Marta e Maria. E Jesus e a família de Jesus estava hospedada na casa de Marta e Maria quando houve a ressurreição. Então, quando Maria Madalena saiu de Jerusalém e foi lá para a casa de Marta e Maria para falar para Maria, que a mãe de Jesus, que o filho dela tinha ressuscitado, Lázaro já não estava mais lá, né? Então, gente, outra mulher maravilhosa que se tornou uma discípula de Jesus na, na Samaria. Quem que era ela? A mulher samaritana. Ela era chamada mulher samaritana, a mulher de Sicá, a mulher do poço de Jacó. Esses eram os nomes que deram a ela depois. Mas o nome dela, na verdade, era Nauda. Nauda era o nome dessa mulher, a quem Jesus pediu água lá no poço de Jacó. E aí ela disse: Senhor, como você pode conversar comigo? Eu sou uma mulher, ainda mais samaritana. Eu sou misturada, eu não sou pura judia, eu tenho mistura no meu sangue. Como é que você fala comigo? Aí Jesus disse: Ah, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água viva e brotaria para o resto da sua vida. E ela disse: Senhor, onde que está essa água? Porque eu quero dessa água. Ah, Jesus foi: então toma essa água, mulher. Foi a primeira convertida de Sicar, uma mulher. E que ela liderou a igreja de Sicar, em Samaria. Ela foi discípula de Jesus. Quando Jesus saiu de Sicar, ele ficou em Sicar alguns dias. Aí ele foi para o Monte Gilboa. Acho que é o Monte Gilboa mesmo. Eu não cheguei, ainda não conversei sobre isso com vocês. Quando ele saiu de Sicar, deixa eu ver se foi o Monte Gilboa que ele foi. Não, Gerezim. Foi para o Monte Gerezim. E aí ele ficou no Monte Gerezim, lá em cima, no Monte Gerezim, quando se montou acampamento lá, e ficou lá por quase 2 meses, né? Ele ficou 2 meses ou um pouquinho mais. E ali, lá no monte, ele ficava lá no monte, os discípulos desciam para pregar nas vilas em volta, e aí ela subia para o monte. Claro, ela não era boba, né? Para aprender mais de Jesus. Ai, esse Jesus, ele é maravilhoso, gente. A história dessa mulher sempre me impressionou. Eu fiz até poemas sobre essa mulher. Nós já vemos aí 2 mulheres que Jesus tirou, libertou e se tornaram discípulas. Discípulas mesmo, de formar igrejas, mulheres. Jesus estava dizendo para os discípulos: eu não faço distinção. Eu chamo mulher, chamo homem, chamo judeu e chamo samaritano. Uma mulher incrível, a mulher de Samaria. A mulher de Samaria. O nome dela era Nauda. Se tiver uma filha, se você for solteiro e casar e tiver uma filha, põe Nauda. É, mulher abençoada. Tinha uma vida difícil antes, mas Jesus libertou. Jesus disse: mulher, você quer? Eu te dou uma água especial que vai te libertar. Nauda, mulher samaritana, outra mulher, né? Fora as outras mulheres, gente. Aquela mulher que foi lavar os pés de Jesus. Aquela era prostituta, sim. É uma outra Maria. A mulher que lavou os pés de Jesus com as lágrimas dela e enxugou com os cabelos. Como eu estou chorando agora. Se eu tivesse no pé dele, eu faria a mesma coisa. Ela lavou os pés de Jesus. Jesus estava na casa de um fariseu. Ele deu um jantar para Jesus e ela chegou
Não sei como é que ela conseguiu entrar, porque ela era sina, como eles chamavam, era uma pecadora. Por quê? Porque de vez em quando ela pulava a cerca. Aí ela chegou perto de Jesus e com suas lágrimas ela lavou o pé dele. E aí eles começaram a criticar se ele soubesse quem é essa mulher que está tocando nele. A conversa estava por fora. Mas Jesus, ele ouvia tudo. Ele falou assim, no fariseu, para quem tinha convidado ele para o jantar. Quando eu cheguei, você não me lavou os pés, como era a obrigação de você, como fariseu, fazer. Mas essa mulher veio aqui e está lavando o meu pé com as suas lágrimas. Você não me beijou, como é costume do judeu beijar. Quando eu cheguei, ela está beijando os meus pés. Eu não vim para quem tem, para quem está bem, para quem está sarado. Eu vim para quem precisa, para quem está em pecado. Aí ele falou, vai mulher, você está perdoada. Claro que ela se tornou discípula de Jesus. Uma outra mulher também que Jesus chamou ela, vem, fica comigo. A mulher que foi pega em adultério, lembra? A mulher que foi pega em adultério, que eles disseram para Jesus, e Jesus simplesmente foi e escreveu na areia. E quando ele levantou os olhos, ninguém estava lá. Ele olhou para a mulher, cadê os seus acusadores? A mulher falou, Senhor, ninguém me condenou. E ele falou, nem eu te condeno. Vai, mulher, e não peques mais. Transformação. E a mulher do fluxo de sangue, que foi por trás e tocou e disse, se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E foi. E a outra mulher que tinha uma filha endemoniada, e ela disse, Senhor, os cães comem. Porque Jesus falou para ela, eu não dou o pão dos meus filhos para os cachorrinhos. E ela falou, Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do Senhor. E Jesus falou, grande é a tua fé, mulher. A tua humildade é muito grande, mulher. Eu não achei essa fé lá em Jerusalém e nem na Galileia. Porque ela não era judia. Ela era também gentia. E Jesus disse, vai, a tua filha está curada. Duas mulheres que Jesus libertou. Ai, gente. Como não amar esse homem? Como não amar esse ser? Que deu à mulher o mesmo direito que os homens tinham. Se eu estou aqui hoje falando com vocês, é porque ele me libertou também. Não só me libertou, como ele libertou todas as mulheres desse planeta. Ninguém precisa ser cativa. Ninguém precisa ser menor, porque ele colocou os homens e as mulheres no mesmo nível. Você pode ser uma sacerdotisa, você pode ser uma apóstola, você pode ser uma discípula. Aliás, na igreja primitiva nós tivemos muitas mulheres discípulas e que não tinham medo, mulheres que foram jogadas dentro de caldeirões de óleo quente e saiu de dentro desse caldeirão viva e sem uma marca no corpo. Ela era novinha quando ela aceitou. Ela era por volta do ano 100 e pouco, em Roma. Essa mulher, o imperador quis casar com ela porque ela era muito bonita.
E ela recusou. E ele ficou com muita raiva dela. Porque ela recusou ser mulher, uma das mulheres dele. Porque ela disse, não, eu sirvo um Senhor melhor do que você. Ela era cristã e ela era novinha, ela tinha uns 16 anos, quando ela disse isso para o imperador. Ela não teve medo. Ela foi aceitada, depois ela foi morta. Outra mulher. São muitas as histórias na igreja primitiva de mulheres que deram as suas vidas. A mulher de Pedro, a mulher de um dos discípulos, quando ele estava lá crucificado. Acho que é a mulher de André, não lembro, acho que é a mulher de André. Quando ele estava crucificado e ela ficou no pé ali da cruz, conversando com ele, recitando e falando as mesmas palavras que Jesus falava. Enquanto ele estava sofrendo. E aí os soldados romanos ficaram com raiva dela e apedrejaram aquela mulher no pé da cruz do próprio marido. E ela morreu com ele. É, gente. Muitas mulheres. Que a mensagem dessas mulheres abraça seu coração. Não importa o que está acontecendo hoje, não importa o que está acontecendo, não importa nada. Se você está com ele, você consegue superar tudo. Se para a vida, para a glória dele. Se para a morte, com ele. Que a mensagem e a vida dessas mulheres tem inspirado você. Eu só falei do Novo Testamento. Só falei de algumas. Nem todas. Aqui não tem todas, não. Tem mais mulheres. Muito mais. As mulheres da igreja primitiva. A Priscila, esposa de Áquila. Maravilhosa. Maravilhosa. Paulo até tirou o chapéu para Priscila. Uma mulher sacerdotisa, profetisa, que tinha na sua casa uma igreja. Ela era a cabeça. Áquila só construía tenda para sustentar o ministério da mulher. Que o Senhor te abençoe e te guarde, mulher. Levante a sua cabeça. Se junte com Jesus. Partnership com Ele. Companheirismo com Jesus. Você que é viúva, seu marido é Ele. A palavra diz que o marido das viúvas e das separadas é o Pai. É o Pai de Jesus, o nosso Pai. Não tenha medo, não. O Senhor é fiel e justo. O Senhor é fiel e justo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom domingo de Páscoa, de ressurreição. Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Amém.